Olá, boa noite, graça e paz. Que coisa boa poder assim, quando vocês estão aqui comigo, eu sinto como se vocês estivessem pertinho de mim. É muito bom. Uma boa noite para quem está entrando. Eu vi que a Priscila, uma boa noite para Priscila, Tino, Vitor, um abração para você, para Stephanie, Jaqueline, Fabinho. Deixa eu ver aqui, a Priscila deixou um recadinho aqui. Peraí que eu não tô achando. Eu achei e perdi. Pri, fala de novo. Tá com problema no som? Vê pra mim se é isso. Porque se eu sair daqui pra ir pro WhatsApp, eu acho que ela mandou no WhatsApp. Ô Pri, senta na frente da televisão, descansa, relaxa, para tudo que você tá fazendo e você vai ouvir. Mas tá bom o som aí para vocês? Alguém pode responder para mim? Glória a Deus. Boa noite, Mariana, Kátia, Marcão. Marcão, que saudade do você, rapaz. Boa noite, mãe. Lucas, Larissa, Stephanie, boa noite. Não é presencial, mas estamos juntos, hein, colega? Vamos nessa. Boa noite, André, seja bem-vindo. Sejamos nós. Tá ok, Fabinho? Glória a Deus, glória a Deus. Eu não consegui entender o recado da Priscila. Não consegui. Ah, é com você, Pri. Eu abri seu recadinho lá no WhatsApp. Se eu saio de um, eu não consigo entrar de volta, mas eu não consegui entender, por isso que eu falei, senta, assiste, vai fazendo leitura labial. Cadê a Marcela? A Marcela não tá por aí? A Marcela é boa para fazer leitura labial. Glória a Deus. Enquanto nós vamos aguardando, Marianinha, que saudade de você. Tem que passar aqui e pegar o seu presente, Mariana. Do seu pai, que saiu do seu pai, agora é com você, sei lá, vocês vão ter que decidir. Oi, Sidney, seja bem-vindo, que saudade, tudo bem com você? Glória a Deus. Vamos orar enquanto as outras pessoas estão entrando? Eu creio que o Senhor essa noite vai fazer um reboliço santo na cabeça de algumas pessoas. Eu aconselho você a pegar um papel, uma caneta e ficar do começo ao fim. Porque o que eu vou falar hoje é polêmico para algumas pessoas. Nem todos vão concordar com o que eu vou falar, mas eu estou pregando à luz da Bíblia. Aconselho vocês, então, a acompanharem, anotarem e depois pesquisarem aquilo que eu estou dizendo, ok? Deus manda, a gente faz, né? Santo Deus e Pai, diante de tantas dificuldades, Senhor, que a nossa geração tem passado, eu entro agora em Tua presença santa e te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, aquilo que fazemos conscientes que estamos errando e aquilo que nós fazemos sem saber. Paizinho querido, perdoa a nossa vida, as nossas atitudes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, acoberta-nos com o Teu precioso sangue e confirma sobre nós a armadura do cristão. Sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, fiel, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Sabemos que o Senhor é aquele que cuida, aquele que faz, aquele que segura pela mão, aquele que levanta o caído, aquele que restaura o abatido. Sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que é pai, é companheiro, é amigo. É aquele que ama, aquele que cuida e também aquele que exorta. E te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque tudo que o Senhor faz é bom, mesmo que na hora nós não consigamos entender. Ah, Deus Todo-Poderoso,
Eu entro agora em tua presença e te peço em nome de Jesus a cobertura do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que ouvir essa ministração hoje. Pai, em nome de Jesus, coberta a minha vida. Dá-me as palavras que o Senhor quer levar para a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que cada um deles tenha os ouvidos bem abertos, a atenção voltada para o Senhor, que a mente de cada um esteja cativa ao Senhor e que nenhum mal, nenhuma perturbação, nenhuma distração venha sobre a vida de ninguém, Pai. Em nome de Jesus, nós te convidamos para entrar na nossa casa física, na nossa casa espiritual. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja o nosso convidado de honra nessa noite. Senta aqui conosco, Pai. Vamos lá, vamos bater um papo, Senhor. Hoje é dia de nos alegrarmos na tua presença. Hoje é dia de vivermos os teus sonhos, os teus propósitos. Como é bom degustarmos a tua palavra lentamente, comermos daquilo que o Senhor tem para nos abastecer, para nos encher. Deus, nós te amamos na beleza da tua santidade, nós te amamos pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor nos dá. Nós te amamos pelo que o Senhor é, único, presente, fiel, Paizinho, Painho. Pai, nós te amamos e nessa noite nós consagramos tudo ao Senhor. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, a vida da nossa família, dos nossos amigos, inimigos, animais, bens materiais. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque sabemos que é o melhor lugar para estarem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu me centralizar aqui, que eu tenho uma luz em cima e eu preciso me centralizar, que eu estou um pouquinho fora. Glória a Deus. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Oi, Tininho! Pastor João, seja bem-vindo. Você quer ser chique, pastor? Shalom. Pronto, ele é chique demais, né? Marcelo! Boa noite, parabéns, Marcelo. Te mandei parabéns atrasado, mas não menos amado, viu? Você é muito especial pra gente. Parabéns. Pra quem não deu ainda, dá parabéns pro Marcelo, que ele fez aniversário essa semana. Stephanie, amém, amém. Marcela, seja bem-vinda. Glória a Deus. Mandei o link, vamos ver se vai facilitar para as pessoas entrarem. E pela minha esperteza, acabei de sair da página. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui, vou recapitular um pouquinho como começou essa... Eu vou colocar como campanha, mas não é uma campanha de 7 semanas, de 6 semanas, 5 semanas. Enquanto o Senhor nos der a palavra e falar o que Ele quer que seja ministrado. Eu venho orando há algum tempo pedindo para Deus uma direção, uma palavra profética, e o Senhor nos entregou uma palavra. E mostrou que nós vamos vencer os desafios de 2022 pela fé. Quando ele disse isso, eu não sei o que ele quer dizer ainda, porque eu não tive discernimento para isso. Eu não vou falar para você porque nós vamos passar por lutas, desafios, fome, tempestade, pragas. Não vou falar isso. Mas Deus disse que nós vamos vencer pela fé. E que eu deveria ministrar fé na vida da igreja, porque estava faltando fé no meio do povo de Deus. A primeira semana eu ministrei sobre os segredos da fé, explicando alguns pontos, como ser grato é um gatilho para despertar a nossa fé. Também falei sobre as dificuldades, que as dificuldades devem nos levar a subirmos como uma escada para ficarmos mais próximos do Senhor. E falei também que na hora da dificuldade nós devemos manter o nosso coração tranquilo. Tudo isso foi ministrado na primeira semana. Se você não viu, entra lá e você vai assistir essa ministração, Os Segredos da Fé. Semana passada, eu falei sobre nós devemos ter fé na palavra e não fé na fé. Muitas pessoas vivem a fé por aquilo que sentem.
mas nós devemos ter fé naquilo que a palavra de Deus diz, porque o que nós sentimos é enganoso. Se o Senhor disse que nós poderíamos orar pelas pessoas, não existe essa de você dizer assim, eu preciso sentir para orar por alguém. Eu preciso sentir. Deus fala comigo. Eu tenho que sentir paz no meu coração para isso. Cuidado, o coração do homem é enganoso e a canseira do seu dia a dia pode fazer com que você não sinta vontade de fazer. Amém? Também expliquei que a fé é algo que a palavra consegue atingir corpo, alma e espírito. A fé na palavra atinge todas essas áreas. O meu corpo é restaurado, a minha fé espiritual, o meu espírito tem mais comunhão com Deus, a minha alma fica mais forte para viver os sonhos de Deus. Amém? Também expliquei semana passada que tudo o que acontece em nossas vidas tem 2 princípios. 2. Ou é para cumprir a palavra, porque a própria Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que tudo se torna Bíblia Sagrada, deixa assim uma sombra do Velho Testamento que reflete em tudo o que acontece no Novo Testamento. Assim como a nossa vida, temos promessas sobre a nossa vida. E tudo o que acontece está ligado a essas promessas. Então nós precisamos aprender mais da palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, pararmos de ser acomodados se nós queremos viver vitória. Se nós queremos uma vida abundante, uma vida que realmente a gente vai poder dizer, isso que eu estou vivendo emana leite e mel. Isso que eu estou vendo é realmente terra de gigantes, sem gigante nenhum. Porque meu único gigante é Deus. É isso que nós temos. A promessa já foi feita. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso. Eu sei que o pastor deve ter deixado aberto aí no Salmo 68:3, mas antes de eu ler esse daí, pode deixar anotado, pastor. Antes eu quero ler Hebreus 11:6, não precisa nem abrir, tá? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando ouvimos falar sobre sem fé é impossível agradar a Deus, a gente se sente culpado porque às vezes nossa fé está fraca. Mas nós não podemos deixar de acreditar que ele existe. E se ele existe, ele faz. Se ele existe, ele quer nos dar o melhor dessa terra. Ele está aqui para nos abençoar. Em Romanos também completa, dizendo, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo isso foi falado nas ministrações anteriores e eu gostaria de dizer para você, se você não ouviu, ouça. Se não prestou atenção, ouça de novo. É importantíssimo. Em 10 anos de ministério, em 10 anos como pastora da comunidade cristã Shekinah, entre grandes prédios, pequenos prédios, ou culto presencial, ou culto online, todos os anos o que o Senhor falou aconteceu no ano seguinte. Tudo que Ele nos preparou antecipadamente rompeu no ano seguinte. Vocês podem observar que quando se fala de palavra profética, cada igreja tem o despertar de uma palavra. Nenhuma igreja é igual a outra, não significa que Deus não é o mesmo Deus que está dando a palavra profética, mas é um Deus que sabe a realidade de cada ministério, de cada igreja. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos crer que quanto mais nós estivermos na presença dele, mais protegidos e cuidados seremos.
E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Não importa se você está cansado, se você tem trabalhado até tarde, se você tem problemas de saúde, se você tem problemas na sua família, reserva um tempinho para conversar com Deus. Reserva um tempinho para ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus. Chega de comodismo, ou nós nos posicionamos ou não seremos merecedores de toda a bênção que está reservada para nós. Amém? Abram a sua Bíblia em Salmos, de número 68, 3, e eu vou ler do 3 ao 6. Eu vou ler isso aqui, pode abrir, se você não quiser nem abrir, mas anotar tudo que eu estou falando é importante. É importante a ministração de hoje. Corre, dá tempo, eu estou esperando você pegar o seu papel, vai. Já pegou? Pronto? Salmo 68, 3. Mas alegrem-se o justo e regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Ele é o pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário, presta atenção nesse versículo, Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. O Senhor prepara famílias, sejam elas, essas famílias físicas, aquela na qual fomos gerados, ou a família espiritual, a família adotiva. Uma coisa eu posso falar para você: o Senhor não permite que ninguém viva sozinho. Se você está vivendo sozinho, ainda assim Ele está com você, Ele não deixou de ser Pai. Muitas vezes nós temos uma referência errada de Deus, porque o nosso pai é uma pessoa errada, o nosso pai é uma pessoa que faz coisas feias, erradas, desagradáveis, mas nós vemos aqui um pai que cuida. Um pai que dá livramento quando você sai da sua casa. Um pai que por segundos não impede um acidente. Um pai que na hora da fome prepara alguma coisa para você comer. E que mesmo que você não tenha nada, ainda assim, ele não deixa faltar aquilo que você precisa. Ele supre suas necessidades. Talvez você não esteja vendo porque está faltando um dos segredinhos da fé. A gratidão por tudo que tem. Ninguém está sozinho, porque nós temos um pai, e esse pai nós temos por um direito que nós temos de adoção, que veio através de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida. Então aqui deixa bem claro: Deus faz que o solitário viva em família, liberta os que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Olha tudo que começa com o versículo 3. Vamos lembrar o seguinte: a família nasceu no coração de Deus. A família pai, mãe, filhos nasceu no coração de Deus. Primeiro, para que povoassem a terra. Segundo, para que tivessem comunhão com Ele. Ele queria ter intimidade, não só com aquilo que Ele criou, Adão e Eva, como também com os seus filhos. Mas o homem pecou e perdeu o direito a essa comunhão, a essa vida eterna que ele teria ao lado de Deus. Com isso, de geração em geração, o homem foi sofrendo, e eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, porque nós temos falado muito sobre isso, nós estamos falando várias vezes sobre isso, inclusive
Se você não ouviu, ouça também as pregações que eu dei sobre as últimas palavras de Jesus na cruz e os milagres de Jesus, porque esse ano foi um conjunto de coisas que Deus preparou para chegarmos nessas últimas ministrações que nos dá uma linha, um direcionamento para o que está por vir. Amém? É sério. Não brinca com as coisas de Deus. Eu não brinco. Não brinque com as coisas de Deus. Leve a sério, porque Ele está cuidando de você. Resta saber se você está permitindo que Ele cuide ou você tem negligenciado a palavra. E quero só fazer uma pergunta para você agora, mas não me responda nada aqui, não escreva nada. Quero que você reflita. Dentro da sua casa, você está orando em família? Você está clamando a Deus? E se você perdeu a sua comunhão totalmente, ainda que seja por costume, você tem no mínimo rezado um Pai Nosso? Com os seus filhos? Com a sua esposa? Com o seu marido? Com os seus pais? É importantíssimo isso. Não é uma coisa que eu estou dizendo porque é da minha cabeça. É algo que o Senhor tem gritado ao meu coração. É tempo de voltarmos à presença de Deus pela fé. Pela fé. A maioria de nós não nascemos num lar evangélico e não tivemos acesso à palavra de Deus. Muitas vezes nossos pais não entendiam da palavra de Deus. Muitas vezes o Senhor, Ele prepara tantas coisas, mas nós não sabemos o que temos por direito. Nós não sabemos qual é o direito que temos, a herança. E hoje eu quero falar para você, vamos colocar na lei. O meu pai tem uma empresa. E essa empresa tem ações, muitas pessoas compram ações dessa empresa. E essa empresa, então, ela é uma multinacional. Quando meu pai falece, quando meu pai deixa esse plano e vai morar junto de Deus, quando isso acontece, essa empresa passa para mim, eu que sou filha. Quando eu entro na empresa, eu vou tomar consciência de tudo que tem ali dentro. E isso se eu não trabalhar dentro da empresa. Porque o certo mesmo é que nós trabalhemos dentro da empresa para a gente já saber como que funciona. Assim é a palavra de Deus. O Senhor tem heranças para nós. O Senhor tem muitas heranças para nós. E Ele manda cada um de nós com um propósito para essa terra. E nos dá um pai e uma mãe. Alguns são rejeitados pelos pais e acabam sendo adotados por outra família. Outros vão para instituições de caridade, mas família, no conceito do dicionário, diz assim, que é um aglomerado de pessoas que moram juntos numa mesma casa, compartilham da mesma visão e dividem as tarefas e estão sempre em comunhão. Isso é família. Quando nós vemos tudo isso, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas a família tem sido a mais atacada. Observa bem como que a instituição família tem sido atacada. Talvez até a minha pregação hoje seja tirada do ar. Eu não sei, pode ser. Mas uma coisa eu sei, família é sonho de Deus. Nós pagamos o preço da herança que nós recebemos dos nossos pais. Porque muitas vezes o meu pai tinha tudo, estava ali atolado de dívidas e automaticamente essas dívidas vieram para mim. Ah, mas o meu pai tinha dívidas, eu que tenho que pagar? A lei disse que é tirado daquilo que ele deixaria de herança para nós. E se não cobrir, às vezes muitas coisas eu teria que pagar. Mas também se tem muitas bênçãos, se tem muito patrimônio, se está tudo bem, eu vou entrar na grana. Eu vou entrar na bufunfa. Para você entender bem. Só que
Herança não é só, e eu vou provar na Bíblia, herança não é só aquilo que nós recebemos de bens materiais. A herança pode ser espiritual, e eu quero colocar para você uma coisa. Se você tem fé na palavra, é na palavra que eu quero te ensinar hoje. Quando falamos sobre herança espiritual, observa uma coisa. Quando você vai fazer um seguro de vida, ou quando você entra num médico e você fala assim, ai doutor, eu tô com um carocinho aqui, eu tô com um carocinho aqui, uma dor e tal, e ele vai falar assim, eu preciso saber do seu histórico familiar. E ele pergunta assim, na sua família alguém teve câncer? Na sua família alguém tinha problema nos rins? Problemas cardíacos? E a verdade é que nem sempre isso é hereditário. Mesmo assim, ele pergunta por quê? Porque não se tem explicação. Mas o câncer não tem necessariamente que passar de geração em geração, mas acaba acontecendo. Observa bem, se você for fazer um seguro de vida, eles também vão perguntar isso. Por quê? Você é um paciente de risco que tem que ser observado melhor. E aí, a gente começa a olhar outras coisas. A gente começa a ver que tem aquelas famílias que são todas derrotadas. Existem famílias que parece que é bênção sobre bênção. Você vê o pai abençoado, a mãe abençoado, vive aquela bênção de Deus. Aí você vê os filhos abençoados. É aquele que tinha uma herança e não devia nada. Mas nós vemos aqueles que a gente vê, o pai que não alcança nada, vive com problema de promiscuidade, aí vê o filho que também vive com problemas de promiscuidade. Nós vemos aqueles que vivem enfermos e seus filhos e netos também. Quando a pessoa vê que na família morte precoce, tudo isso a Bíblia te ensina, e por isso que eu falei para você, marca. Porque se alguém algum dia confrontar você, você vai ter a palavra para explicar. É na palavra. Em Salmo 78, 3 e 4 diz assim, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nolo tens contado, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Os pais deveriam ensinar para os filhos sobre Deus, porque Deus é a maior herança familiar que nós temos. Deus é aquilo que preenche todos os vazios, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que ampara, Deus é independente, Deus é. E quando nós falamos isso, que todos nós deveríamos ensinar aos nossos filhos, mesmo que a gente não tivesse aprendido, mas nós deveríamos ensinar. E aqui diz bem, nós não encobriremos aos seus filhos, aos nossos filhos, e mostraremos de geração em geração os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que o Senhor fez. Só que com o passar do tempo, uma geração vai e se firma em Deus e levanta um povo e clama, e a gente fala, entrou avivamento, e de repente as igrejas lotam, as famílias ficam fortes e tudo cresce, e de repente vai entrando as pequenas raposinhas, as pequenas coisas que afastam as pessoas de Deus. E de repente nós vemos que famílias vão aos poucos sendo destruídas. E aquilo que deveria ser amor se torna ódio. Aquilo que deveria ser respeito se torna em rancor, em mágoa. Aquilo que o pai fez, o filho paga. E nós vemos que Deus guardava aqueles que honravam a Ele. Quando o mundo foi destruído pelas águas,
Quem foi que Deus protegeu? Noé e sua família, porque ele reconheceu que aquela família era justa. Era uma família de pessoas tementes a Deus. Aquela família foi salva. E os outros? Não! Quando nós vemos Ló em Sodoma e Gomorra, quando tudo seria destruído, quando tudo iria acabar, ele ainda olha para aquela terra e vê quem é temente a Deus, quem é fiel, quem são os justos, e ele encontra ali a família de Ló, e ele poupa a família. Se a mulher dele olhou para trás ou não, aí é uma outra história, mas Deus deu o livramento. Só que mesmo quando Deus dá o livramento para mim e para você, a escolha de permanecer nesse livramento é minha e sua. Nada vai mudar. Amém? Porque a mulher de Ló olhou para trás e muitas vezes pessoas se convertem, pessoas entregam a vida para Jesus, pessoas se batizam. Mas ao mesmo tempo olham para as circunstâncias, ficam bravos com Deus, porque alguma coisa não deu certo. Começa a ter uma frieza no coração, e quanto mais distante de Deus, mais você vai ficando insensível. Se você parar de orar, se você parar de jejuar, se você parar de ofertar, se você parar de ter amor ao próximo, seu coração vai endurecendo e de repente você não tem sentimentos. É assim que funciona. Você passa a ser uma pessoa fria, solitária, sozinha, triste, calada. É isso? É para isso que eu vivo? É para isso que você vive? Eu não. Eu quero ter alegria no meu coração. Eu quero poder levantar de manhã feliz por estar levantando. Eu quero levantar de manhã com alegria naquilo que eu estou fazendo. E você? Lembra qual é? A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando nós temos comunhão com Ele, temos fé na palavra dEle, nós acreditamos nele, a força que vem de Deus nos traz alegria. E isso nos tira da depressão, da insensibilidade, dos problemas. E podemos então viver aquilo que eu falei, a gratidão, usar as dificuldades como uma escada, e olharmos para tudo nas tribulações como bênção de Deus para nosso crescimento. É assim que funciona, ok? Nós fazemos parte da família de Deus, mas o que é que nós carregamos na nossa bagagem espiritual? Você viu bem que nossos pais deveriam ter ensinado a palavra de Deus. E aqui eu quero começar com vocês. Entra lá em 2 Samuel, anota aí. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12 ao 14, é o que eu vou ler agora. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha só, Davi pecou, ele é o pai, Davi pecou, ele pede perdão, ele se arrepende, ele clama ao Senhor em arrependimento. E ele não perde a salvação, ele não morre, ele não perde a salvação, mas ele tem a consequência, e a consequência vai ser a desgraça do próprio filho. Que pai quer que o filho sofra? Pais que dizem, amaldiçoam os filhos, dizem que querem que os filhos sofram, são pais doentes. São pais que estão vivendo momentos de luto interior e quer que tudo em volta dele morra junto. São pais que têm medo de perder seus filhos, então preferem amaldiçoar a vida dele para que ele fique sempre por perto. São pais que têm medo da solidão, então tenta diminuir o filho para que ele não saia de casa. Mas a verdade é que nenhum pai, ou avô, ou bisavô quer ver a sua geração sofrendo. Seus sobrinhos, a gente não quer isso.
Nós não queremos ver essa geração sofrendo. As nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, reflete no mundo espiritual. O Senhor está vendo e aqui Ele está deixando claro. Aquilo que você fez em oculto, ninguém sabe do seu pecado. Ninguém sabe o que você fez enquanto você estava dentro do teu quarto com a porta trancada. Ninguém sabe o que você falou, o que você pensou, o que você fez. Ninguém sabe. Mas quando você se levanta contra a vontade de Deus, o inimigo tem legalidade e ele pode sim entrar na presença de Deus e falar assim: Senhor, olha só, o fulaninho lá, ele pisou na bola, e agora? O senhor vai ficar quieto, vai deixar quieto? Não é justo. Mas Deus é justo. E se tiver razão aquilo que o inimigo está apresentando para ele, ele tem o dever de cuidar. E muitas vezes entrega na mão do inimigo para o inimigo trabalhar. Só que acontece o seguinte: eu faço escondido, mas as pessoas acabam vendo em público a desgraça que vem sobre a minha vida e sobre a minha geração. Muitas vezes eu não tenho culpa se eu fui estuprado, eu não tenho culpa se eu fui esfaqueado, se eu sofri um acidente, não é culpa minha. Mas acontece e eu preciso cancelar essa dívida. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu preciso seguir a palavra de Deus. E mesmo que não seja culpa minha, eu tenho que cancelar na minha vida para que a minha geração futura não pague o preço. Pastor, eu não tenho filhos, então não tenho que me preocupar com a geração futura. Você tem sobrinhos? Você gosta dos seus sobrinhos? Tem irmãos? Porque, na verdade, quando fala da geração futura, está ali no DNA. O DNA está ali. Quantas vezes que nós não vemos crianças que são muito mais parecidas com os tios do que com os próprios pais? Ali o DNA. Ok? Em 1 Timóteo 5,14 diz assim: eu quero, pois, que as que são moças se casem. Falando aqui das mulheres, atitudes que as mulheres devem ter. Gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Ah, mas quer dizer então que toda mulher tem que casar? Não, não é isso que quer dizer. Mas quer dizer que a mulher, ela não deve dar o que falar. Ela tem que tomar cuidado com a postura, ela tem que tomar cuidado com o que ela faz. Olha só, se casem. E se não se casarem, sejam exemplo de mulher de Deus. Gerem filhos, se não gerar filhos físicos, que gerem filhos espirituais. Nós precisamos levar a palavra e Deus é Pai. Nós precisamos ser mães e pais espirituais também, quando nós representamos Deus na vida de alguém. Que governem a casa, mesmo que você não se case, você mora em algum lugar, você tem que ser um bom administrador e não deem ocasião para que o inimigo venha te maldizer. Cuidado. Tito 2, do 6 ao 8, diz assim, Tito 2, do 6 ao 8. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Presta muita atenção. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra nós. Olha aqui a importância até do que nós falamos. Observa bem que uma família que tudo que fala, fala com malícia, tudo que fala, coloca um palavrão, tudo que fala, dá aquele jeitinho, tem aquela conotação esquisita. Os filhos vendo aquilo vão se apropriar daquela informação e serão iguais aos pais e irão ali fazendo coisas
e comprometendo as gerações futuras, porque Deus não se agrada nem daquilo que a gente fala. Ter uma linguagem sã e irrepreensível. Se você não acredita em mim, entra lá em Tito, capítulo 2, versículo 8. Isso está lá. Não sou eu que estou inventando. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Palavrão, nem pensar. Malícia, nem pensar. Palavras torpes, de jeito nenhum. Eu não estou aqui apontando o dedo para o seu pecado. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Se você quer acreditar em mim, tanto faz. Lê a Bíblia. Por isso que hoje eu vim com a Bíblia. Hoje eu trouxe para você a Bíblia. E se você quer ou não acreditar, está aí na sua mão. O inimigo fica o dia e noite nos acusando diante de Deus. É isso que eu quero. Eu quero que a minha herança seja a falência. Eu quero que a herança que o meu pai deixou para mim seja a derrota. E o que eu quero deixar para os meus filhos, o que é? Vemos tantos pais que trabalham dia e noite para trazer o sustento para a família. Pais que se esforçam, se matam trabalhando, não sai da empresa, mas esquece de dar carinho, esquece de conversar com o filho. Fica lá na hora extra, fica ali fazendo trabalho de final de semana, mas esquece de dar atenção para o filho e falar o que é mais importante sobre a palavra e o amor de Deus. E aí esses pais, eles vão deixar uma herança em dinheiro, mas não terão nada para deixar espiritualmente. É isso que você quer para sua vida? Será que é isso que você quer? Hã? Será que é isso que você quer? Eu não quero. Eu quero mais. Eu quero muito, muito mais. Deixa eu entrar aqui que saiu a minha... O culto saiu para mim. É isso que você quer? Eu quero mais. Eu preciso de mais. Os meus filhos são tudo que eu tenho. Tanto os filhos físicos, quanto os meus filhos adotivos, meus filhos espirituais, aqueles que nasceram no coração de Deus para o meu coração. As minhas atitudes vão refletir na vida deles. As minhas atitudes vão dizer se eles serão abençoados ou amaldiçoados. As minhas atitudes determinarão como será a vida dos meus netos. Eu sei que nessa hora, se tiver alguém que não concorde comigo, está se remoendo, se contorcendo, e está dizendo: cala a boca, pastora, porque o que você está falando é uma blasfêmia, isso é seita. Sabe por quê? Porque vivem o evangelho da graça, vivem o evangelho das facilidades e vivem aquele evangelho que diz: eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Na cruz do Calvário, tudo se faz novo. Mas nós temos direito a uma herança, e essa herança precisa ser tomado posse dela. Amém? Se de um lado nós precisamos tomar cuidado para não dar legalidade para o inimigo, por outro, tudo que nós construímos nessa vida são heranças que nós deixaremos para os nossos filhos. Física, porque eles terão aparência, estrutura, nosso DNA. Espiritual, tudo aquilo que eu creio em Deus eu deixo para o meu filho. Tudo que eu tenho de bom ou de ruim no mundo espiritual eu deixo para o meu filho. E tudo aquilo que eu tenho na minha alma, todas as mágoas, mazelas, meu mau humor, a minha alegria, tudo isso eu passo para o meu filho. Não olhe para o seu filho e brigue com ele porque ele parece demais com você. Todo filho parece muito com os pais. Ele pega sempre um pouquinho do pai e um pouquinho da mãe. Então não adianta ficar brigando com ele. Sabe por quê? Ele é você. Ele é uma réplica sua. É isso que você quer?
que as suas dores e frustrações sejam a vida do seu filho? Em Salmos 37, e eu vou ler para você anotar aí, Salmos 37, e eu vou ler versículo 25, 28, 37 e 38. 25, 28, 37 e 38. Essa ministração talvez demore um pouquinho mais do tempo que eu costumo ministrar. São muitos versículos que eu separei. Eu fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui agora começa a falar sobre a descendência. Olha só, quando você faz o bem, quando você entrega sua vida para Jesus, quando você se arrepende dos seus erros, quando você confessa seus pecados, olha aqui falando da sua descendência. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo. Mesmo na hora da dificuldade, eu não tinha uma picanha para comer, mas eu tinha um ovo frito. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Como está sendo a vida dos seus filhos? Se você tem filhos, como está sendo a vida dos seus filhos? Como está sendo o casamento dos seus filhos? Como está sendo a criação dos seus netos? Você sabe mesmo como está dentro da casa dos seus filhos? Se você hoje é adulto, como tem sido a sua vida? Só bênção? Você tem passado o desamparo do justo? Você tem mendigado o pão? Compadece-se sempre e empresta. Olha lá, quem é justo compadece sempre e empresta. E a sua descendência é abençoada quando nós abrimos mão para abençoar outras pessoas. A bênção pode até não vir na nossa vida, mas vai vir na geração seguinte. Isso é fé. É doar para acreditar que virá sim, mesmo que eu não veja. Porque a minha geração seguinte vai recolher. Sejam meus filhos, sejam meus netos, bisnetos, eles vão receber. Eu vejo isso na minha vida pessoal. Eu não quero aqui me engrandecer, mas eu posso dar só o meu exemplo. Eu tenho muitos exemplos, mas eu não quero usar a vida de outro. Eu quero usar a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa com meu coração disponível a dar, a dividir, a compartilhar, a tirar de mim, se fosse o caso, e ajudar outro. Eu não tenho problema nenhum com isso. E eu vejo tanto que hoje os meus filhos são abençoados por Deus. Como eles têm casamentos abençoados, como eles têm a vida financeira abençoada, a saúde abençoada. E os meus netos terão muito mais bênção ainda. Mas está ligado com aquilo que eu plantei, está ligado com aquilo que eu fiz na vida deles. E se você não está vivendo isso, não culpe seus pais. Não adianta você olhar e falar assim, estou nessa vida aqui sem a graça de Deus, porque os meus pais pecaram, os meus pais erraram. Não se esqueçam, eles não tiveram conhecimento e eles receberam a herança que veio dos pais deles. Mas eu e você podemos mudar o curso da futura geração. É fé, fé na palavra. E se o Senhor mandou ministrar isso, é porque Ele tem algo muito especial para mim, para você e para as nossas famílias. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Se afasta de tudo que te leva para longe de Deus, e você terá certeza de que você terá onde morar, não só aqui na terra, mas também diante de Deus. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Porque o Senhor ama o juízo, aquilo que faz tudo certo, e não desampara os teus filhos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. A descendência daqueles que não se posicionam diante de Deus vai sofrer. Versículo 37.
Noto o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem terá paz. Nós temos direito a essa paz e os nossos filhos de descendência também. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Aquele que não confessa o Senhor Jesus, aquele que realmente, mesmo estando dentro da igreja, vive por religiosidade e não por amor, por dedicação, esse, tudo que conquistou, perecerá. Perecerá. Jeremias 2, do 7 ao 9, fala dos netos. Eu vos instruir, eu vos introduzir numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste abominação. O Senhor, quando você entrega a sua vida para Jesus, eu não vou nem falar de Adão e Eva que pecou e tudo mais, fala de nós mesmos. Olha só, quando eu entrego minha vida para Jesus, o Senhor nos coloca em terra fértil para que a gente possa comer do fruto do seu bem. Mas quando a gente entra, a gente pega e começa a contaminar essa terra. E aquilo que o Senhor nos deu, a gente faz abominação. A gente para de ler a palavra, a gente para de estudar, a gente para de ouvir louvor, a gente para, é aquele fogo de começo e depois a gente vai se afastando aos poucos e chega em casa e fala mal das pessoas da igreja e fala mal do pastor e tem sempre uma palavra e de repente aquela pessoa que era fiel nas suas ofertas, passa a não ter mais interesse, passa a achar que aquilo não é importante, esquece para onde vai essas finanças, esquece o que é feito, esquece que aquilo que ela faz é ajudar as outras pessoas que as gerações futuras vão colher. Aquela pessoa vai aos poucos se esfriando, ela vai começando a fazer realmente pouco caso da herança que ela recebeu, pouco caso da terra fértil e dos frutos que Deus entregou na mão dela. Você tem honrado os frutos que Deus te deu? Você tem honrado os frutos que Deus te deu? Ei, não se faz de coitado não, tá? Não vem falar pra mim, porque eu sei que você pensou agora, Deus mostrou pra mim, você pensou assim, mas a pastora não sabe o que eu estou passando, se eu cheguei até aqui, é porque eu tô doente. É porque eu estou com depressão? É porque eu estou com ansiedade? Talvez porque todo mundo se levantou contra mim e eu cheguei nisso por culpa dos outros. Não é. Não é culpa dos outros. Porque até uma depressão, se você correr atrás, for no médico, começar a orar, ler a palavra todos os dias, você vai se curar. A sua fé tem que ser renovada na palavra de Deus. É lá que está a sua fé, é lá que está a sua cura, é lá que está a sua restauração, é lá que está a sua força. É isso que você tem feito? Você não é coitado, não. Se você pensou isso, não é coitado. Não precisa contar quem foi, mas o Senhor mostrou para mim que alguém pensou, você não sabe o que está falando porque não sabe o que eu estou passando. Continuando. Os sacerdotes, Jeremias 2:8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Pastores, vocês que têm negligenciado a palavra, vocês que têm levado para dentro da igreja show, ser diversão, mas têm negligenciado a palavra, que vem para a sua descendência. O que você está plantando na sua descendência? Eu sei, estou vivendo na pele isso. Quem prega a palavra nunca vai ter igreja cheia. Eu sempre soube disso.
E Deus falou para mim que eu derramaria muitas lágrimas se eu quisesse seguir esse caminho. Mas eu prefiro chorar pelos que se foram do que chorar pelos que estão e que eles sejam perdidos no meio do caminho. Versículo 9. Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até os filhos dos vossos filhos eu pleitearei. Ou seja, aqui ele está falando dos netos. As escolhas que temos hoje vai refletir nos nossos filhos e até nos filhos dos nossos filhos, até a terceira e quarta geração. Nossa geração deve permanecer fiel a Deus, vivendo pela fé. É essa comunhão que nos aproxima de Deus e nos afasta de tudo que é ruim, para que possamos deixar uma herança favorável à próxima geração. Fé. É só quando eu acredito em Deus que eu posso deixar algo. Jeremias 16, do 9 ao 11. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar nesse lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a esse povo todas essas palavras, eles se disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? E qual a nossa iniquidade, qual o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhe dirás: porque os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e o serviram, e se inclinaram diante dele, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Quando tudo parecer difícil para você, e você fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? Seus pais, seus avós, bisavós, o que eles fizeram? Será que eles deixaram a Deus? Será que eles se afastaram? Seguiram outros deuses? E quando eu falo Deus, são os deuses desse mundo, são as falsas religiões, são as idolatrias. Será que nós fizemos isso? Será que os nossos pais fizeram isso? Será que nós estamos fazendo isso? Talvez você diga assim: mas sozinho eu não consigo. Olha, eu já pensei isso. Já chorei por isso, por estar sozinha. Eu já chorei muito por olhar para todas as circunstâncias e me ver como uma pessoa perdida no meio do deserto, em terra árida, e gritando sozinha: Senhor, Senhor. Já passei por isso. E sabe o que eu vi? Que quando eu estava no fundo do poço, ainda eu conseguia ver uma mão me segurando, mantendo de pé. Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Em Isaías 6, versículos 6 e 7, fala do perdão para os pecados. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Pela fé, eu preciso reconhecer os meus erros diante de Deus. Pela fé, eu preciso reconhecer os meus erros diante de Deus. Por que a minha vida não está indo bem? O que tem que veio de geração em geração? E o que eu estou plantando aqui para deixar para a futura geração? Salmo 51, 1 e 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Olha só, eu tenho que reconhecer que estou errada. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui já é uma oração.
Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Como diante de mim? Através das minhas fraquezas e através daquilo que eu estou colhendo e através daquilo que eu estou vendo a minha geração colher. Contra ti, somente contra ti eu pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui ele está reconhecendo o seu pecado. Quando não tomamos posição de mudar e buscar a presença de Deus, são os nossos filhos que pagam o preço. E eu vou provar para você. Lá em Marcos 7, 25 e depois 29 e 30, fala de uma criança possessa. Olha só, porque uma mulher cuja filha tem um espírito imundo, ouviu falar de Jesus e lançou-se aos seus pés. No versículo 29, então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E ela, indo para casa, achou sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já havia saído. É uma criança. Nós estamos falando de uma criança. Em Marcos 9, 20 e 21, quando trouxeram aquele menino endemoniado, adolescente, que ele espumava pela boca, se debatia, perguntam para ele, Jesus pergunta para ele, de onde trouxeram? Marcos 9, 20 e 21. E trouxeram-lhe e perguntou desde quando eles passam por isso, e ele responde, desde a infância. Desde a infância. Muitas coisas que os filhos passam são resultados do que os pais e avós e bisavós passaram. É preciso acreditar na palavra, crer que Deus ainda é o mesmo. Isso é fé. Isso é simplesmente fé. A religiosidade nos afasta de Deus e o que Ele quer é intimidade, comunhão. Mateus 23, marca aí, Mateus 23, 27 a 31, depois o 35 e 36. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. São os pecadinhos escondidos. A gente parece que está tudo bem, parecemos lá na frente do pastor, da pastora, que a gente é santo, né? Eu sou santo, eu sou muito bom, mas dentro, quando ninguém mais sabe, tá ali, hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, é o que diz para Deus. Deus diz, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vou parar por aqui só para explicar isso daqui. Aqui eles estão dizendo, mas nós estamos fazendo tanta coisa errada, mas nós não somos culpados do que o nosso pai fez. Nós não temos culpa nenhuma disso. Se nós estivéssemos no lugar dos nossos pais, a gente jamais teria feito isso. E Deus diz, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, geração em geração. Caia sobre vós todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão te vir sobre essa geração. Eles estão aqui pagando por algo que realmente eles não fizeram e querendo acusar os outros, sendo que na verdade eles poderiam mudar a história, mudando de atitude. Esse povo, Davi, por exemplo, adulterou e os seus descendentes que pagaram o preço. Vai ver que de geração em geração foi tendo problema na área
emocional, espiritual, problemas na área sexual. Jesus morreu e pagou um alto preço pelos nossos pecados, enfermidades, maldições. Mas não é automático tudo isso para a nossa vida. Eu tenho direito a tudo isso. Mas não é automático. Eis que tudo se fez novo, não é automático. A minha salvação pode estar garantida, mas a minha qualidade de vida não. E é isso que eu tenho que entender. A cruz é como se fosse uma conta bancária, tá? A minha herança. Mas eu preciso resgatar essa herança. Eu preciso ir lá no banco. Eu preciso ir lá para a cruz. Eu preciso ir lá me arrepender dos meus pecados. Senão eu não consigo usufruir tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu preciso ir para a cruz. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. Toda herança espiritual, pela fé, precisa ser renunciado e começar uma nova herança. Isso era material para um seminário. Eu vi que eu já passei do horário. Era material para um seminário, mas eu estou acabando. É sério isso. É muito sério. Eu já preguei muito sobre isso, mas não tão completo como agora. Não tão completo como agora. É a fé. É só pela fé que a gente vai viver essas bênçãos. Levítico 26:40. Está lá no Velho Testamento. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Versículo 40. E eu vou para o 41, parte B do versículo. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Quando eu me arrependo, quando eu confesso a minha iniquidade, eu confesso aquilo que eu estou vivendo, Ele vai limpar tudo aquilo. Ah, pastora, mas eu já fiz quebra de maldições, eu já fiz escada da fé, eu já fiz quebra de vínculos, eu já fiz libertação, eu já fiz tudo isso. E mudou? E melhorou? Amém. Mas se você deu aquela pisada de bola de novo e foi se afastando, o Senhor não te criou para isso, Ele te criou para comunhão com Deus. Ele criou você para ter comunhão com Deus, com Ele. É isso que Ele criou. Então é hora de nós nos arrependermos e pela fé voltarmos aos primeiros passos. Ah, pastora, mas você está falando de Velho Testamento e isso daí já mudou. Está tudo errado, pastora. Então vai lá no Novo Testamento, em Mateus 3, do 1 ao 6. Não vou ler tudo. Versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós estamos falando de Novo Testamento e João Batista está lá. É isso. Olha, João Batista, se arrependam! Se arrependam! É chegado o reino dos céus. O profeta Isaías profetiza, João Batista vem e cumpre aquilo que era a profecia de João Batista. E ele diz assim, que todos aqueles que se arrependiam eram batizados e confessavam os seus pecados. O que significa confessar o seu pecado? Ah, eu vou lá para Deus e falo, Senhor, eu fiz isso, isso, isso e isso. Não, você tem que confessar os seus pecados para alguém da sua confiança, tirar para fora o lixo, tirar para fora aquilo que está em oculto. Mas eu vou contar uma coisa dessas? Nossa, eu tenho reputação, eu não posso fazer isso, eu sou uma pessoa extremamente conhecida. Talvez no seu convívio você tenha alguém que seja muito confiável. Então vai até essa pessoa e fala, me ajude em oração. Talvez o seu marido, seu cônjuge, sua esposa. E com ele, entre em oração, se arrependa, peça perdão, quebra isso na sua vida e na próxima geração. Talvez você não consiga encontrar essa pessoa
até a palavra de Deus diz lá em João 20, 21 a 23. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Olha Jesus aqui nos dando autoridade. Ele está nos dando autoridade. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem o retiveres, lhes serão retidos. Nós temos essa autoridade. Se você não tem uma pessoa de confiança, procure o seu pastor, procure sua pastora. Talvez você nem queira procurar o seu pastor, mas procure uma outra pessoa que seja uma pessoa fiel, uma pessoa de Deus. Vai lá, conta as suas mazelas, conta as suas dores e seja curado, seja liberto. Viva uma vida nova com Cristo Jesus. Em Tiago 5, 13 a 16 diz assim... Fala sobre a comunhão entre os irmãos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Nós temos que ter empatia. A palavra de Deus está dizendo isso. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros, pastores da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando eu oro por alguém, seus pecados são perdoados, confessado, perdoado, cancelado. Mas eu também não posso voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tudo que é ligado no céu está ligado na terra. Tudo que é desligado no céu está desligado na terra. Ao contrário, tudo que ligarem na terra será ligado no céu. Troquei aí, hein? Tudo que nós ligarmos aqui na terra está ligado no céu. E tudo que nós desligarmos aqui na terra está desligado no céu. Precisamos colocar isso na prática, na vida prática da nossa existência. Temos direito às bênçãos de Deus. Pela fé na palavra de Deus, nós temos direito às bênçãos, a tudo aquilo que está ali, ó, na palavra de Deus, todas as promessas, nós temos esse direito de uma vida abundante, uma vida cheia de paz, uma vida de conforto, uma vida que vale a pena ser vivida. Nós temos esse direito. Mas sabe o que acontece? Se nós não nos posicionarmos, nós estamos comprometendo essa geração e as gerações futuras. A bênção começa em mim, começa em você. E nós vamos poder ver os frutos sendo colhidos em todas as áreas da vida da nossa família. Isso é fé. O que vem pela frente em 2022 eu não sei, mas uma coisa eu sei. Aconteça o que acontecer, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou viva, eu quero a oportunidade de preparar o meu testamento, a minha herança para os meus filhos e que seja uma herança bendita no Senhor. Porque quando eu erro e não confesso, o inimigo continua trabalhando e ele vai para a vida do filho. E aí o filho comete o mesmo erro e compromete mais 4 gerações. E o neto vai cometer o mesmo erro e vai comprometer mais 4 gerações. E estamos vivendo hoje o mundo que estamos vivendo, porque pessoas não aprenderam a palavra de Deus corretamente. A palavra de Deus foi distorcida. Quando... Não vou entrar em teologia, não vou entrar em polêmica, mas a maioria de nós não nascemos num lar cristão praticante da palavra. Acreditávamos naquilo que era traduzido da Bíblia. E alguns ainda aprenderam em latim. Então, como que você vai ter que pôr em prática uma coisa que você não entende? Lutero veio e fez uma revolução santa aí.
Mas mesmo assim, demorou muito para chegar. E hoje nós estamos vivendo uma geração que tem tudo para viver um avivamento, mas uma geração que está se perdendo em eventos. Uma geração que está se perdendo em coisas materiais. Uma geração que tem dado muito mais valor do dinheiro do que para o espiritual. Uma geração que tem dado muito mais valor para o passeio do que com aquilo que Deus quer para a vida dele. Eu não faço nada sem pedir direção de Deus antes. Nada. E você? Deus tem dado direção de tudo que você está fazendo? Se essa palavra serviu para você, só quero completar com uma coisa. Independente do que vocês estão passando, seus filhos não precisam receber isso. Seus sobrinhos não precisam passar por isso. Seus filhos espirituais não precisam passar por isso. Seus filhos adotivos não precisam passar por isso. Esquecendo. Mas eu sou filho adotivo, eu não sei o que meus pais fizeram. Como é que eu vou confessar? Vê o que está acontecendo na sua vida. E peça perdão pelo que seus pais fizeram, mesmo que você não saiba. Apresenta para Deus e cancela na sua vida. Mas eu já fiz quebra de maldição, preencher papelzinho, fazer xizinho. Não adianta nada. É preciso reconhecer aquilo que você fez. Quando nós fazíamos libertação, nós entregávamos um papelzinho para a pessoa ler, para ela poder ir lembrando tudo o que poderia ter acontecido. Mas aquele papelzinho riscado, rasgado, não significa nada. O que significa é eu reconhecer e me arrepender. E se você não entendeu isso até agora, é hora de entender. Amém? Se você se identificou com essa palavra, eu quero que você feche seus olhos agora, porque eu preciso orar por você. Amém? Pai, diante de Ti eu apresento essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, eu sei que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Eu sei que o Senhor já entregou tantas promessas para a minha vida, para a vida dessa pessoa que me ouve agora. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Vai agora onde Ele está. O Senhor já derramou o Espírito Santo sobre a nossa geração, então eu te peço, pela minha fé, que o Espírito Santo traga ao coração de quem me ouve aquilo que é correto. Ao coração de quem me ouve aquilo que ele precisa reconhecer como pecado, aquilo que ele precisa reconhecer como algo que pode mudar a sua vida. Senhor, olha para todas as áreas dessa vida, olha para todas as áreas dessa vida, Senhor. Olha para a área financeira, para familiar, emocional, sentimental, intelectual, sexual. Olha, Pai, olha para todas as áreas dessa vida, Pai, da saúde, seja ela qual for, Senhor. Se houver qualquer vestígio de uma herança familiar, revela, para que o Teu Filho se posicione, Pai, para que ele confesse aquilo que está em desacordo com a Tua vontade e com a Tua palavra. E que ele possa começar de novo, Senhor. Eu sei, Deus, que hoje foi uma ministração, de certa forma, demorada, cansativa, mas eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Eu fiz aquilo que o Senhor determinou, não só para a minha vida, como para a vida de todos aqueles que investissem um tempo para receber a bênção. E a bênção de Deus, a Tua bênção, já está aí, na herança da cruz. A Tua bênção, Senhor, já está reservada para cada um de nós. E cada um que ouviu essa ministração, entenda que deve ir para a cruz e resgatar cada mínimo detalhe dessa herança a qual ele tem direito. E ele tem, assim, uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida de renovo, de restauração, uma vida de refrigério, uma vida que vale a pena ser vivida.
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te traga a paz que excede todo entendimento. Amém? Eu espero que você tenha tomado posse dessa palavra, que ela tenha edificado sua vida. Se você puder, mandar depois pelo WhatsApp para mim, se isso serviu para você, se identificou alguma coisa, se mexeu com você de alguma maneira, se você quer uma oração específica, entre em contato comigo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.